Muito bem, João capítulo 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia. Por quê? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Olhem para mim, por favor. Eu já tenho falado algumas vezes para vocês que quando você lê a Bíblia, você não pode desprezar nenhum detalhe, por mais simples que possa ser. Porque aqui há um detalhe que vai fazer toda a diferença em tudo que nós vamos ler a seguir. Quando a palavra de Deus diz que eles estavam seguindo Jesus porque viam os sinais. Ou seja, o motivo deles estarem ali eram os sinais, os milagres que eles viam. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, você que tem um amigo, uma amiga, o motivo dessa pessoa ser sua amiga faz diferença para você? Claro que faz. Se você tem uma pessoa que se diz amiga por motivos errados, mais vale não ser um amigo seu. Ou não? Tá bom. Talvez você ache que eu esteja a exagerar. Você que é casado, o motivo pelo qual seu marido ou a sua esposa casou com você faz diferença? É importante para você? Claro que sim. O motivo que leva as pessoas a estarem conosco faz toda a diferença. E em relação a Deus? Será que não faz diferença? Ou só faz diferença em relação às amizades, em relação às pessoas com quem você se relaciona? Não. O motivo pela qual nós estamos aqui, o motivo pela qual nós o buscamos, faz toda a diferença no nosso relacionamento com Ele. E faz toda a diferença nos momentos de dificuldades. Como nós vamos ver aqui no texto de hoje. Amém? Então, a multidão estava ali por causa dos milagres. E aí, eu vou resumir um pouco a história. Está escrito que ele se estendeu na sua pregação, na sua mensagem, ficou tarde, as pessoas estavam longe da cidade, e os discípulos foram até Jesus para dizer que Jesus dispensasse a multidão, porque elas estavam com fome e estavam longe de casa. E o que o Senhor Jesus fez? Não, eu não vou mandar eles embora de barriga vazia. Então multiplicou os pães e peixes, alimentou toda aquela multidão, que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois que eles estavam todos de barriga cheias, o que eles fizeram? Foram para suas casas. Amém? No dia seguinte, versículo 22, no dia seguinte, quando a barriga já estava vazia de novo, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e o quê? E foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Então, no dia seguinte, quando eles voltaram naquele mesmo lugar, onde eles haviam comido os pães e peixes, se fartado, onde eles tinham visto vários milagres acontecerem, quando eles voltaram lá novamente, viram que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali. O que eles fizeram? Saíram procurando Jesus, de um lado para o outro, procuraram durante o dia todo, até que encontraram Jesus, e no versículo 25 está escrito, achando-o no outro lado do mar, disseram, Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Olha só, que interessante. Eles procuraram, e quando encontraram Jesus, foram todos felizes, acharam Jesus e disseram, mestre, quando o senhor chegou aqui, nós estávamos à sua procura. E quando Jesus viu aquela multidão procurando por ele, felizes por o ter encontrado,
é normal, era natural que qualquer pessoa ficasse feliz por ver tanta gente procurando ele, não é verdade? Mas olha só qual foi a resposta que Jesus deu a eles. Veja aí no versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olhem para mim, por favor. Que tapa bem dado. Veja só o que Jesus disse. Vocês não estão me procurando por causa do que eu sou para vocês, mas porque vocês comeram do pão e se saciaram. Olha só como que o motivo pela qual uma pessoa pode procurar Jesus pode fazer a diferença. Jesus respondeu a eles: vocês não estão me procurando pelos motivos certos. Vocês estão fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. Alguém pode perguntar assim: então, pastor, é errado eu pedir que ele me cure? É errado quando uma pessoa vem à igreja pela primeira vez para ser curada? Quando ela vem pela primeira vez para prosperar? Não. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O próprio Senhor Jesus é quem disse que quem tiver com problemas, quem tiver oprimido, venha para Ele e Ele vai aliviar. Ele mesmo ensina na oração do Pai Nosso a pedirmos o pão nosso de cada dia. Não é errado você pedir prosperidade, não é errado você pedir cura, não é errado você vir a um dia na igreja para buscar um milagre, uma bênção. O que se torna errado é quando você só vem por isso. É quando o seu relacionamento com Deus se resume somente a isso. Aí se torna errado. Quando você o busca apenas com a intenção de satisfazer os seus desejos, e não por aquilo que ele representa para você. Ora, você que é pai ou mãe, você se sentiria mal se o seu filho viesse lhe pedir algum tipo de ajuda? Não, eu não acredito que você que é mãe ou pai se sinta ofendido se o seu filho lhe pedir que lhe ajude em alguma coisa. Se seu filho, por exemplo, que é pequeno, pedir um dinheiro para comprar alguma coisa, você tem prazer em dar o que você tem para os seus filhos, até porque tudo que é seu, é deles também. Aliás, eu penso que um pai, uma mãe, ela deseja que os filhos tenham o que ela nunca teve, quer sempre o melhor para os seus filhos. Não é assim? Deus não é diferente. Mas como você se sentiria se o seu relacionamento, que o relacionamento do seu filho com você fosse só por essa razão? Com certeza, você pensaria: poxa, afinal, eu só sirvo para o meu filho para essas coisas. E não é isso que você espera. Assim como Deus também não espera o mesmo de quem o busca. E isso faz toda a diferença, como nós já dissemos. Você pode observar, depois você lê o texto inteiro na sua casa, com calma, quem ainda não leu, e você vai ver que quando Jesus disse isso, ele disse assim, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo o seguinte, que o esforço que elas faziam para as coisas terrenas, elas não faziam para as coisas espirituais. E quando a gente olha para muita gente nos dias de hoje, é a mesma coisa. Você vê que tem gente que tem disposição para trabalhar, tem disposição para realizar os seus objetivos terrenos, o que não é errado, mas se torna errado quando ela não tem, pelo menos, a mesma disposição para as coisas espirituais. Porque se para as coisas terrenas ela não mede esforços de fazer hora extra, de trabalhar 2, 3 empregos se for preciso, mas quando se trata de vir à igreja, tem sempre uma desculpa, um argumento, tem sempre uma barreira, tem sempre um obstáculo. Então, quando Deus vê isso nessas pessoas, Ele sente o mesmo que sentia naquelas pessoas que estavam ali se esforçando, mas não para buscar a Jesus, mas sim para buscar o que Jesus tinha para dar a eles.
Ou seja, estavam focados só nas coisas materiais e desprezando as coisas espirituais. Então, o Senhor Jesus continua, e aí, na sequência dessa tentativa dele de abrir os olhos daquelas pessoas, lá no versículo 51, ele disse assim, eu sou, veja aí no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar essa sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Lembre-se, eles estavam ali por causa do pão físico que Jesus havia multiplicado, e agora Jesus estava dizendo, eu tenho um outro pão para dar para vocês, um pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, Jesus estava falando para eles, que ele não estava ali apenas para os alimentar fisicamente, mas ele estava ali por algo extremamente maior. Ele estava ali para que eles pudessem aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, e através do sacrifício que ele faria na cruz, ele, o Senhor Jesus, pudesse permanecer neles, e eles com Jesus para sempre. Então, eles não iam mais ter que procurar Jesus como eles procuraram naquele dia, porque Jesus passaria a permanecer dentro deles, se eles entendessem, se eles compreendessem isso. Mas quando a pessoa tem os seus olhos só nas coisas físicas, terrenas, ela não consegue entender, compreender as coisas espirituais. Por isso, no versículo 60, veja aí o que diz a palavra de Deus, a deserção de muitos discípulos. O que significa deserção? O abandono, a retirada de muitos discípulos. Olha o que aconteceu, olha o perigo do motivo errado. Veja aí, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? E aí no versículo 66 está escrito, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás, e já não andavam com ele. Está vendo? Olhem para mim, por favor. Lembra do que eu falei dos detalhes no início da mensagem? Olha aqui o detalhe fazendo a diferença. Qual era o motivo que eles estavam ali? O pão e o peixe que eles haviam comido e queriam mais. Quando Jesus ofereceu um outro pão diferente, o que eles fizeram? Viraram as costas e foram embora. É o que acontece com aqueles que não estão na presença de Deus, por causa de Deus, por causa da comunhão que eles querem com Deus. Basta uma bênção não acontecer, basta uma luta maior do que ela esperava, basta ela de repente ouvir um discurso duro, qualquer coisa que ela não suporte, que ela não aceite, é motivo dela abandonar Jesus, porque ela não estava ali por causa de Jesus, por causa da presença dele, por causa do que ele representa para ela. Então, por conta disso, quem não tem o motivo certo, pode até estar fazendo a coisa certa por um tempo, mas não vai fazer para sempre. Está claro, pessoal? Sim ou não? E aí, só para concluir, olha que coisa forte. Quando Jesus viu, imagine a tristeza, porque Jesus estava em forma humana, e naquele momento ele sentia o que qualquer pessoa humana sentiria. Imagine ele fazendo aquele discurso, tentando abrir os olhos daquelas pessoas, tentando salvar elas, e olhando para elas e vendo elas o quê? O abandonando. Aí, no meio dessa tristeza de ver isso acontecer,
o Senhor Jesus vira para os discípulos e diz assim, versículo 67, então disse Jesus aos 12, aos apóstolos, quereis vós também retirar-vos? Olha só, imagine a cena, no meio daquelas pessoas abandonando Jesus, ele vira para aqueles 12 e pergunta o que para eles? Vocês querem também me abandonar? Vocês querem também se retirar? E então Pedro respondeu, versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Em outras palavras, nós não estamos aqui por causa dos pães e peixes, nós estamos aqui por causa do Senhor, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor. Amém? Se Jesus estava triste pelo abandono daquelas pessoas, imagine o prazer que ele teve no momento em que ele ouviu aquelas palavras. Porque se por um lado, a tristeza de Deus são os que o abandonam, a alegria de Deus são os que permanecem. E qual a diferença daqueles que abandonaram Jesus para os discípulos que permaneceram? Porque como nós vimos aqui, os outros também eram discípulos. Os outros também eram discípulos. Mas qual era a diferença deles para aqueles 12? O motivo. Porque esses 12, diferente dos outros que o abandonaram, esses 12 não estavam ali por causa dos pães e peixes. Tanto é que cada um deles, quando você lê o chamado deles, cada um deles abriram mão de alguma coisa para estar ali com Jesus. Fizeram exatamente o oposto. Não foram até Jesus para receber, foram até Jesus para dar. Pedro mesmo que disse essas palavras, se aquela multidão estava ali por causa de pão e peixe, Pedro, para estar com Jesus, deixou 2 barcos cheios de peixes, para estar com quem? Com Jesus. Então olha a diferença de quem renuncia o que for preciso para estar com Jesus, daqueles que só estão com Jesus por causa das bênçãos que Ele tem para dar. Num instante, num primeiro momento, não faz tanta diferença, mas vai haver um momento que vai fazer a diferença, porque se a pessoa não tiver na presença de Deus, por causa do que Ele é para essa pessoa, por causa da importância que Ele tem para ela, então, cedo ou tarde, ela vai se juntar com aqueles que se retiraram. Entende sim ou não? Então, qual é o motivo? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, por que eu estou aqui? Qual o motivo de eu estar aqui todos os domingos? É para que Deus me abençoe? Amém, Ele vai te abençoar. Mas se for só esse o motivo, você está em perigo. Porque um dia, esse motivo já não vai mais ser suficiente para fazer você estar na presença de Deus. Por isso, para Deus é importante que o motivo pelo qual você busca Ele seja a sua comunhão com Ele, a sua salvação, porque tudo nessa vida é passageiro. Mas o que Ele quer lhe oferecer é eterno, a salvação da sua alma. Amém? Então, quando nós participarmos agora desta Santa Ceia, você vai dizer isso para Ele: Senhor, é este o pão que eu quero, não pão e peixe apenas que o Senhor tem para me dar, não as tuas bênçãos apenas, mas eu quero a comunhão contigo. Eu quero, como o Senhor disse, que quem comesse deste pão e bebesse desse cálice, permaneceria, o Senhor permaneceria nele, e ele permaneceria no Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu vim buscar nesta manhã. Amém? Fiquem de pé, por favor.